Esse é o trabalho da polícia, que atendeu a ocorrência, o cara acabou fugindo, né? Olha, como eu falei, né, eu estou recebendo aqui hoje o deputado Zeca Dirceu, deputado federal, que representa, é o deputado, né, o único deputado legítimo da região de Umuarama, né? O Zeca que está aqui para falar com a gente a respeito do que ele vem fazendo pela região. Inclusive, amanhã nós teremos aí o ministro do Turismo em Cruzeiro do Oeste, que vai visitar o Parque dos Dinossauros em Cruzeiro, né? Então, está tentando recurso aí para esse parque ser um parque permanente, né? Em Cruzeiro do Oeste. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tatu, boa tarde a quem nos assiste. Muito bom, Tatu, estar aqui mais uma vez, eu estou percorrendo a região, atividades lá em Cruzeiro do Oeste, atividades em Umuarama, e amanhã é um dia especial, mas sem descuidar, viu, Tatu, das coisas que estão acontecendo em Brasília. A gente está aí com esses dois projetos aí, que eu considero muito importante. Um dos projetos, né, deputado, é com relação a essa bagunça dos jogos, né? O jogo do Tigrinho, esses jogos online, essas bets aí. Inclusive, recentemente teve uma grande operação da polícia do estado do Pernambuco, né? Que prendeu pessoas, influência digital e muito mais, né? A respeito de uma dessas bets aí. Vocês estão fazendo sessões, inclusive, online, né? Então, os deputados, eles estão envolvidos nas campanhas municipais agora. Eu sempre falo que a eleição de 2026 começa agora em 2024. Então, os deputados todos, do Brasil inteiro, os 513 deputados, os 88 senadores, eles estão fazendo o trabalho deles via online, como foi na pandemia, né? Mas estão visitando toda a região. E esse projeto do Tigrinho e também dos bets, deputado, você, inclusive, é um projeto seu. O que você pretende regulamentar? Tatu, as pessoas mais humildes, as famílias que têm vida mais simples, elas estão sendo bombardeadas 24 horas por dia por mentira, por enganação. Uma promessa de, no jogo de roleta, de tigrinho, esses jogos online, a pessoa ficar milionária. Isso não existe, né? Jogo não é para ganhar dinheiro, não é para a pessoa ganhar a vida dela, não é para a pessoa ficar rica, né? O jogo, principalmente esse online, é um momento ali de lazer e de distração. Então, a gente identificou, o próprio Banco Itaú fez uma pesquisa, viu, Itaú? Nos últimos 12 meses, Tatu, o brasileiro jogou, gastou 62 bilhões de reais. É muito dinheiro, Tatu. É dinheiro que poderia estar indo para o comércio, dinheiro que poderia estar circulando na economia, gerando emprego. E muita gente está sendo iludida e enganada por uma propaganda exagerada. Então, o que eu estou propondo lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é criar uma regra muito dura, uma regra muito rígida para limitar muito essa propaganda enganosa, essa mentira que ficam contando para as pessoas que no jogo você ganha dinheiro fácil. O jogo é uma atividade econômica, inclusive eu sou a favor de cassinos. Você vai ter um grande hotel, você vai ter restaurante, você vai ter lanchonete, vai ter um teatro, vai ter um cinema. Isso gera emprego, gera renda. Se a pessoa que é rica não jogar aqui, ela vai jogar lá nos Estados Unidos, ela vai jogar num país aqui da América Latina, como é o Paraguai e a Argentina. Então, nós temos que entender o jogo como uma atividade econômica, mas uma atividade econômica precisa ser mais fiscalizada. E a propaganda, principalmente na internet, ela não pode ser mentirosa, ela não pode ser tão exagerada ao ponto da pessoa tirar o dinheiro do arroz e feijão e gastar tudo no jogo. Tem muitos casos de beneficiários do Bolsa Família que gastaram tudo jogando. Meu Deus. Ô, deputado, inclusive uma das discussões que tem em Brasília, falando de jogo, o jogo do bicho, né? Porque o jogo do bicho tem um cunho social, né? O jogo do bicho, além dele ser um jogo, claro, que não é legalizado, vocês estudam a legalização desse jogo, ele inclui muitos aposentados hoje, que são os apontadores do jogo do bicho, né? Que é um jogo que é ilegal, mas todo lugar que você vai tem uma banquinha do jogo do bicho. Esse jogo, você também pretende incluir nesse projeto ou não? Eu acho que toda atividade que envolve o jogo é uma atividade econômica. Se ela gera emprego, se ela gera renda, ela tem que ser tratada como qualquer outra atividade econômica, ela tem que ser regrada. Até porque se ficar na ilegalidade, muitas vezes vai passando o tempo despercebido, como é o exemplo do jogo do bicho, e não arrecada tributos, né, não gera emprego, né, não tem uma regra que seja a favor do país, né, não tem um fundo, por exemplo, para tratar as pessoas que ficaram viciadas. O país vai ter que fazer isso. Ele vai ter que, através dos tributos, criar um fundo para poder ajudar essas pessoas que já no passado, antes de ter expandido essa coisa online, né, são viciadas em jogos. Mas o meu foco principal, Tatu, é criar uma regra muito rígida para parar com essa mentira, essa enganação, essa propaganda na internet abusiva o tempo todo, levando famílias muito humildes, muito simples, gastar tudo que tem com a ilusão de que vão ficar milionários.
Deputado, você está percorrido todo o estado do Paraná, porque você teve voto, acho que em 398 municípios. Só um município que você não teve voto. Você lembra qual município foi que você não teve voto? Não, na verdade, foi uns 10, 15 municípios que eu acabei não fazendo voto. Mas em 370 e poucos municípios eu tive voto. Praticamente do Paraná inteiro. E agora é minha hora de retribuir, né, Tatu? Eu não tive voto, é claro, só pela minha conduta pessoal. Eu tive voto porque há um conjunto muito grande de apoiadores, de lideranças, prefeitos, vereadores, prefeitas, vereadoras que acreditam no meu mandato, que trabalham junto comigo. Eu tenho um respeito muito grande, viu, Tatu, com quem é e pensa diferente de mim. Eu faço política, atendo lá em Brasília, gente de tudo que é tipo de partido, de esquerda, de direita. Mas é claro, se eu tiver eleita uma pessoa da minha relação, da minha confiança, seja numa Câmara Municipal de Vereadores, ou seja numa prefeitura, fica muito mais fácil para mim trabalhar. A gente trabalha melhor, né, com quem a gente confia. Né? Quem confia na gente, delega mais tarefa para a gente resolver. Então eu estou buscando isso, ampliar o meu time, mas não é por benefício pessoal meu, é por gratidão ao que eles já fizeram comigo, e é para que eu possa também, em cada cidade, exercer um papel maior, viabilizando obras, programas e investimentos que cheguem melhorando a vida das pessoas. O que eu quero é só isso, é ter alguém da minha relação, da minha confiança, para eu poder fazer muito mais. Mas é claro, onde o eleitor não pensar assim, eu vou respeitar o desejo do eleitor, mas daí o trabalho fica muito mais difícil, porque tem gente que não gosta de mim e aí não aceita que eu destine um recurso para o município. Já teve prefeitos do passado que deixaram o recurso se perder só para não deixar uma grande obra sair do papel, porque aquilo iria me beneficiar. Mas não iria beneficiar a mim, iria beneficiar a população, a cidade. Em Cruzeiro do Oeste aconteceu um caso muito triste, que era a cobertura da feira do produtor rural. Nós conseguimos, naquela época, R$500 mil, que seria hoje R$2 milhões, e o prefeito da época simplesmente não quis fazer a obra. Porque achava que era uma obra do Zeca, né? E não, uma obra do município, é o dinheiro que tem para isso. Agora, você tem percorrido a região, inclusive Cianorte, nós já temos o tarifa zero no transporte coletivo. Algumas cidades do Paraná também já adotaram essa modalidade. Aqui uma hora os candidatos já começam a falar isso. Alguns candidatos já estão apresentando esse programa de governo. Agora, de que forma você pode colaborar para que a mobilidade urbana, o transporte coletivo, de fato, tenha nas principais cidades do Paraná o tarifa zero? O PT, Tatu, em muitas das cidades que governa, implantou a tarifa zero. Quem está assistindo pode, por exemplo, pesquisar aí o município de Maricá, no Rio de Janeiro. Então, eu estou colocando isso como uma proposta em todas as cidades que eu tenho atuação. E para nossa sorte, para não parecer que é uma coisa impossível, né, nós temos um exemplo claro aqui em Cianorte que você já citou. Se Cianorte conseguiu organizar, ainda na época da pandemia, a tarifa zero no transporte público, e funciona muito bem, é claro que o Moarama tem essa condição, é claro que outras cidades médias e grandes do Paraná, como Paranavaí, Campo Mourão, Maringá, Cascavel, Londrina, tem essa condição. Tatu, hoje tem 116 cidades no Brasil que acolheram a nossa ideia e já tem a tarifa zero. Aqui no Paraná são 16 municípios. E não é só a cidade do Porto de Cianorte, não, Tatu. Eu visitei agora há poucos dias Pitanga. Pitanga é uma das 16 cidades do Paraná que tem a tarifa zero. Paranaguá, que é uma cidade toda complexa, tem lá a questão do porto, as rodovias que passam na cidade, né? Paranaguá tem a tarifa zero. Custa barato, Tatu, sabe por quê? Porque as prefeituras já subsidiam o transporte, já pegam dinheiro dos impostos e dão para as empresas que fazem o transporte público, né? E o transporte público gratuito, Tatu, o que ele faz? O cidadão que gastava 100, 200, 300 reais por mês para pagar o transporte público todos os dias para se deslocar, ele gasta esse dinheiro no comércio. Então aumenta a arrecadação do município, diminui os acidentes de trânsito, a saúde acaba gastando menos e tem as parcerias. O governo do estado e o governo federal podem e devem ajudar os municípios que implantarem a tarifa zero. O governo federal, por exemplo, está liberando dezenas, centenas de ônibus aqui para o Paraná. Teve município que recebeu mais de 10 ônibus elétricos, que aí não gasta combustível, aí fica muito mais barato. Então a tarifa zero é uma realidade já em 116 municípios, 16 deles no Paraná. E nós queremos que isso aconteça aqui em Moarama, aconteça em outras regiões do estado, porque inclusive estimula a geração de emprego e renda, movimenta a economia das cidades. Isso já ficou provado em Cianorte, eu ouvi o depoimento do prefeito Marcos de Cianorte, nós queremos expandir isso para vários outros municípios do Paraná. Inclusive o pessoal aqui na nossa fanpage está falando isso aí, né, que Cianorte já tem, né? O pessoal também parabenizando o seu trabalho. Fazem 3 anos já.
Já tem 2 anos, né? Então, quer dizer, Cianorte funciona, né? Cianorte é a capital do vestuário. As pessoas, de fato, utilizam muito, né, o transporte coletivo. Aqui, o Moarama, o transporte coletivo é precário, entendeu? Infelizmente, os prefeitos que por aí passaram não fizeram um transporte coletivo de qualidade. É um lixo o transporte em Moarama. Então, a gente espera realmente que o próximo prefeito aqui parta para essa importante decisão, que inclusive os ônibus, né, deputado, dá para o governo federal doar para os municípios, né? Então, seria uma forma aí para incentivar o próprio governo Lula, não é isso? Quem entrar na internet, Tatu, e fizer uma pesquisa rápida, vai ver que, por exemplo, em Guarapuava, o governo federal já viabilizou os recursos e está sendo adquirido, se eu não me engano, 12 ônibus elétricos para o transporte urbano. Em Curitiba, mesma coisa, um aporte muito grande de recursos do novo PAC para a prefeitura poder comprar um volume maior de ônibus e aí ir gradualmente também implantando a tarifa zero. Cianorte implantou, Tatu, do dia para a noite. Você não precisa implantar do dia para a noite, você pode ano a ano ir fazendo uma implantação gradual. O ideal é do dia para a noite, é começar um modelo novo, né, que as pessoas gastem o dinheiro no comércio e não com a passagem de ônibus, né, que a pessoa que está desempregada possa se locomover para conseguir um emprego e para que as pessoas tenham um momento de lazer, né? Às vezes a pessoa quer visitar um familiar do outro lado da cidade e não tem o dinheiro, ou às vezes não tem nem a linha disponível. A pessoa às vezes tem uma oportunidade de emprego, precisa ir lá buscar o emprego, ela tira o dinheiro do arroz e feijão para pagar a passagem para ir lá procurar o emprego, que nem sempre dá certo. Então eu acho que é uma questão de justiça, de humanidade. Em muitos lugares do mundo isso já acontece, no Brasil já acontece. Eu vou insistir muito, Tatu, independente do resultado da eleição aqui em Moarama, para que quem ganhar a eleição tire isso do papel. Moarama é uma cidade muito mais rica que Cianorte, tem uma arrecadação muito maior, não pode mais a população ficar convivendo com esse tipo de transporte público que nós temos aqui. Tá certo. Amanhã o deputado recebe em Cruzeiro do Oeste o ministro do Turismo também. Deputado, qual a importância dessa visita do ministro a Cruzeiro do Oeste amanhã? Olha, Cruzeiro do Oeste tem essa situação diferenciada, né? Um privilégio. Tem um achado lá, arqueológico, panteológico, né, de ossos de dinossauros. O museu já está bem estruturado, viu, Tatu? Fica ali na Rua Piabiru, né, no final da Rua Piabiru, quase próximo ao Frigo Astra, onde é o antigo fórum de Cruzeiro do Oeste. Quem não visitou o museu, vale a pena levar as crianças, quem tem curiosidade adulta ir lá também participar. E uma vez por ano, né, tem sido montado um grande parque de dinossauros. Mas custa muito caro a prefeitura alugar isso. E dá um público enorme, viu, Tatu? As crianças vão, as famílias vão a Cruzeiro do Oeste, muita gente aqui de Moarama, muita gente das cidades vizinhas. Nós queremos o apoio do governo federal, o apoio do Ministério do Turismo para expandir isso, para que isso vire um parque permanente, que tenha água, tenha fumaça, tenha barulho dos dinossauros, tenham lá os dinossauros que foram achados, né, na área rural de Cruzeiro do Oeste, que faz parte da nossa cultura, faz parte da história da humanidade, tem a ver com a ciência, mas acaba virando uma atividade econômica. As pessoas vão fazer as visitas, ficam pela cidade, gastam. O turismo é uma grande ferramenta, né, para você gerar emprego, para você gerar renda. Nós estamos estimulando algum empresário, né, a montar um hotel também temático, né, com essa questão dos dinossauros. Eu acho que a cidade, aos poucos, vai ganhando atenção. E a vinda do ministro, é claro, acaba divulgando, né? A cidade vai ficando conhecida, o achado lá, né, de ossos de dinossauro vai ficando conhecido, já teve matéria até internacional sobre isso, né, na BBC de Londres. Então, Tatu, queria fazer esse convite para a região toda, as nossas autoridades, lideranças, prefeitos, vereadores, né, quem quiser encontrar com o ministro. As demais cidades da região têm demandas. Está vindo, por exemplo, o pessoal lá de Porto Rico, né? Porto Rico hoje é um atrativo turístico do Paraná, tem a praia de Água Doce no Rio Paraná. Então, quem quiser participar, conhecer o ministro, conversar com ele, amanhã, a partir das 18 horas, ele está chegando em Cruzeiro do Oeste e ele já esteve aqui em Moarama. Ele veio inaugurar, né, o nosso centro de eventos, que contou com o apoio dele no ano passado na liberação ali dos últimos recursos que faltavam. Muito obrigado, deputado. Um abraço, bom trabalho. Um abraço. Esse foi o deputado Zeca Dirceu, que falou com a gente aqui, inclusive, né? A própria Tânia Rodrigues postou aqui, né, a respeito do trabalho do deputado, porque o transporte público em Moarama é uma vergonha. A Elza também parabenizando o trabalho. Muita gente, né, se solidarizando ao trabalho do deputado Zeca Dirceu, né? O Zeca, né, que infelizmente, né, não teve apoio, né, Zeca, para deputado federal na campanha passada, de ninguém aqui de Moarama, desses candidatos aí, né? Ninguém apoiou ele. Teve candidato aqui, uma candidato a prefeito hoje, que apoiou o candidato lá de Paranavaí, que nem aqui aparece. Né? Nem aqui aparece. Depois o cara quer voto do povo de Moarama. Vai pedir voto lá em Paranavaí, cara. Vocês têm que apoiar o candidato da região, o Zeca é aqui da região. O Zeca é de Moarama, é de Cruzeiro.